Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a nossa leitura do livro de Jeremias. No episódio de hoje, nós vamos ler Jeremias 13, 14, 15 e 16. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então fica com a gente até o final e já abra sua Bíblia aí em Jeremias 13. O cinto de linho. Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez. Pegue o cinto que você comprou e está usando. Vá agora a Perate e esconda-o ali em uma fenda da rocha. Assim, fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que ordenei a você que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Veio então a palavra do Senhor a mim, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo, arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza do seu coração, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Como um cinto se apega à cintura de um homem, assim fiz que todo o povo de Israel e todo o povo de Judá se apegassem a mim, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Os odres. Diga-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deve-se encher de vinho todo o odre. E se eles disserem a você: será que não sabemos que se deve encher de vinho todo o odre? Então você lhes dirá que assim diz o Senhor: farei que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes desta terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, pondo uns contra os outros, tanto pais como filhos, declara o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Ameaça do cativeiro. Escutem e prestem atenção. Não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, o seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas, se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e os meus olhos transbordarão de lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Diga ao rei e à rainha mãe: desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram da sua cabeça. As cidades de Neguebe estão bloqueadas, e não há quem nelas consiga entrar. Todo Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. Erga os seus olhos, Jerusalém, e veja aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que foi confiado a você, as ovelhas das quais se orgulhava? O que você dirá quando Deus puser como os seus líderes aqueles que você cultivou como aliados próximos? Você não irá sentir dores como as de uma mulher em trabalho de parto? E se você se perguntar, por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Será que custa pode mudar a sua pele?
Ou o leopardo as suas pintas? Assim também poderão vocês fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Espalharei vocês como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, a porção que determinei para você, declara o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desvergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém! Até quando você continuará impura? Jeremias 14. Seca, fome, espada. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando, e seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e decepcionados e desesperados cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva, e os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que o salva na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. Não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e o castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse: Não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu o destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: Vocês não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: É mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões das suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor: Quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem: nem guerra nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome, e aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra, e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Diga-lhes isto: que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo os que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. Rejeitaste Judá completamente? Desprezas Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados?
Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos despreze. Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis das nações, existem algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Jeremias 15. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Se perguntarem a você: para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte, os destinados à espada, para a espada, os destinados à fome, para a fome, os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de males contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens da terra para devorar e destruir. Farei deles motivo de terror para todos os reinos da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você está? Você me rejeitou, declara o Senhor. Você vive se desviando. Por isso, porei as mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Eu os espalharei ao vento como um forcado nas portas desta terra. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, pois não se converteram dos seus caminhos. Fiz que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia eu trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela, o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz, pois sou um homem em luta e em contenda com toda a terra. Nunca emprestei nem tomei emprestado. Mesmo assim, todos me amaldiçoam. O Senhor disse: eu certamente o fortalecerei para o bem. Certamente farei que o inimigo suplique a você no tempo de desgraça e da adversidade. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte, ou o bronze. De graça darei a sua riqueza e os seus tesouros como despojos, por causa de todos os seus pecados em toda a sua terra. Eu os tornarei escravos dos seus inimigos, em uma terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá um fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores, que, pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas foram o meu júbilo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável.
Porque me tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor, não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você um muro de bronze, fortificado diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos maus e o resgatarei das garras dos violentos. Jeremias 16. A vida solitária de Jeremias. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves. Ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Porque assim diz o Senhor: não entre numa casa onde há luto, não vá prantear nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Tanto grandes como pequenos morrerão nesta terra. Não serão sepultados, nem se pranteará por eles. Não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entre numa casa em que há um banquete para se assentar com eles a fim de comer e beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você falar todas essas coisas a este povo e eles lhe perguntarem: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus? Diga-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram à minha lei, mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso os lançarei fora desta terra, para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado, e os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso, mandarei chamar muitos caçadores, e eles o caçarão, em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças de seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade.
A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhes fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Portanto, eu lhes ensinarei, desta vez eu lhes ensinarei, sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é Senhor. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura aí conturbada de Jeremias, né? Aqui já falando já sobre a ameaça real ali do exílio, né? Mostrando ali que o Senhor nem mesmo se colocasse Moisés, Samuel, qualquer outro profeta que agradou ao Senhor diante dele para interceder, né, por Judá e Israel ali todo, ele iria ouvir. Então aqui a gente já deu para sentir pela essa leitura que a ira do Senhor estava grande e que iria sim se cumprir, né? Essa parte do exílio. Então, aqui, nessa leitura, né, a gente já viu sobre essa ameaça. Mas, começando ali, falando sobre Jeremias 13, né? Ele começa falando sobre um cinto de linho. Esse cinto de linho, ele coloca muito como uma forma figurada, né? Que era algo que amarra a cintura, né? E ali ele fica junto daquele povo, mas depois ele pede para esconder. E quando ele pede para esconder, né? Jeremias vai lá, esconde, depois ele fala: Jeremias, vai lá e pega esse cinto. E quando ele pega, aquele cinto estava podre. E aí o que isso quer dizer, né? Que aqui, né, o próprio Senhor explicou: assim vai estar esse povo, ele vai estar podre, né? Ele vai estar fedendo, não vai mais servir para nada. Algo que um dia serviu, né, para se segurar, vamos dizer assim, algo que um dia o Senhor já esteve junto, segurando ali, hoje já não serve mais para nada, né? Um cinto inútil. Tanto é que o Senhor mesmo colocou ali, né? O povo vai se tornar inútil. E aí, né, ele até coloca ali no versículo 9, né? Assim diz o Senhor: do mesmo modo arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém, este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza do seu coração, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Então aqui, né, do mesmo jeito que o Senhor ele protege, do mesmo jeito o Senhor também coloca, vamos dizer assim, um prumo naquele povo, né? Sobre essa parte do cinto de linho, né, é legal da gente entender que esse uso figurativo ali, né, que Deus faz com Jeremias era muito simples assim, porque o cinto, quando ele estava junto ao homem, ele duraria uma vida inteira, ele podia durar muito tempo, desde que o cinto estava o tempo inteiro ali junto à roupa do homem apertando, né, era realmente usado ali para apertar a roupa do homem, para ajustar, e aquilo iria muito tempo. E daí quando, né, Deus pede para Jeremias esconder essa fenda, deixá-la num lugar longe, ele fala: assim é meu povo. Eu criei meu povo para ele ser junto a mim, né? Então até ele coloca ali: assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Era para ser uma coisa só, né? Um ali ter o suporte do outro. No entanto, ele fala assim: se eu tirar o cinto e eu deixar em um lugar, ali ele fala, né, numa fenda de uma rocha, quando eu for pegar, o cinto tá podre. Ou seja, o tempo inteiro Judá, né, quis ficar longe de mim. O tempo inteiro esse cinto quis ficar no meio de uma fenda de uma rocha. Ele não quis ficar mais junto ao meu corpo. E agora o cinto está podre. E depois ele vem ali, né, a partir do versículo 15, falando sobre a ameaça do cativeiro. Só que o que chama a atenção aqui é que no início, né, Jeremias ainda tenta de novo chamar o povo, né? Escutem e prestem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, o seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os seus pés
tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Então aqui parece que Jeremias ainda está tentando trazer, né, o povo a ter um pouquinho de glória para o Senhor diminuir ali, né, o jugo que ele vai colocar. Mas depois ele vê ali que o povo não vai, né, não vai se redimir nem nada. Aí ele já começa ali no versículo 18. Diga ao rei e à rainha mãe: desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram da sua cabeça. As cidades de Negueb estão bloqueadas e não há quem nelas consiga entrar. Todo Judá foi levado para o exílio. Todos foram exilados. Então aqui já começa falando, né, sobre como que está sendo esse período do exílio, né? E se vocês se perguntam, né, ali no versículo 22, por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. E depois ali, né, do versículo 23 começa mostrando, né, que o Senhor mesmo mostra um pouco da ira dele ali, que fala, ó, foi outra cidade ali que você chamava como um aliado, né? Quem que vai lembrar agora de você? Quem que vai clamar por você, né? Mas agora eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Então aqui mostra mesmo, vamos dizer assim, o fim, né? O total exílio de Judá e de Jerusalém. E depois nós vamos, né, para o capítulo 14, que ele fala sobre seca, fome e espada. E ali o título, né, ele já explica bem que esse capítulo vai falar que o povo de Judá, né, e o povo de Jerusalém vai passar por uma fome e uma seca profunda e também vão ser mortos pela espada, né? Então até ele começa falando ali no versículo 3, né? À procura de água, eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e decepcionados. No versículo 4, a terra nada produziu, porque não houve chuva. Então ele está falando ali realmente de um período que, além daqueles que não morrerem pela espada, que ficarem em Jerusalém, ainda vão sofrer pela fome e pela sede, né? Então não haverá chuva, não haverá água. E o que me chama a atenção ainda desse capítulo, que eu acho assim bem bacana, é do versículo 11 até o versículo 16, que ele fala muito sobre os falsos profetas. Até aqui ele começa no versículo 11 falando, Deus falando para Jeremias, né? Não ore pelo bem-estar deste povo, ainda que esse povo jejue e ofereça holocaustos e ofertas, não os aceitarei. Eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. E daí ali fala, né? Jeremias ainda fala, né? Soberano Senhor, mas os profetas estão dizendo a eles que nada disso vai acontecer, né? E aqui é uma passagem no versículo 14, quando ele fala: Então o Senhor me diz: É mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis, ilusões de suas próprias mentes. Né? E aqui depois ele fala que esses profetas vão passar pela fome e pela sede, vão morrer ali, até as próprias mulheres, filhos desses profetas irão morrer. Mas é muito legal da gente pegar essa passagem e até também ver no Novo Testamento quando ali Jesus fala, né? Muitos dirão Senhor, Senhor, e eu não os reconhecerei, né? Tipo assim, eu até salvei pessoas em seu nome, e Deus vai falar, né? Mas eu nem te conheço. Então, assim, é muito importante da gente entender que existe os falsos profetas. E esses falsos profetas não estão, tipo assim, dentro de bar, dentro de lugares assim que não são procurados por cristãos. Eles estão geralmente dentro de igrejas, no meio do convívio da igreja, né? Então, assim, e aqui Deus adverte sobre isso. É necessário a gente saber analisar. O próprio povo de Israel aqui tinha os falsos profetas e o povo de Israel acreditava mais nos falsos profetas. Até Jeremias estava perguntando para Deus sobre esses falsos profetas. O próprio Jeremias estava falando assim: Senhor, o que eu estou fazendo está certo? Tudo isso que eu estou profetizando em seu nome, toda essa desgraça que vai acontecer, está certo?
Porque os falsos profetas falam coisas totalmente diferentes de mim, né? E Deus aqui fala, né, para Jeremias, é mentira o que eles estão fazendo. Então, é legal da gente entender que a existência de falsos profetas não é só Jeremias que retrata aqui. Várias passagens a gente ouve falando sobre os falsos profetas. Então, é muito importante a gente, além de ouvir, né, ter o raciocínio, saber analisar as palavras, saber analisar se faz sentido, né, até biblicamente, se tem embasamento bíblico sobre o que profetas falam, né? Depois do versículo 16, a gente parece que vê realmente ali parece que assim, parece que o povo de Judá realmente meio que clamando para o Senhor, né? Não dá para entender realmente se aquilo vai acontecer, mas aparenta assim que vai chegar um momento que o povo realmente vai conseguir ver o que estava acontecendo, né? E ele fala ali, né? Rejeitaste Judá completamente, desprezaste Sião, porque nos feriste a ponto de não podermos ser curados. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. E daí ele vai continuando, né, falando sobre isso, e o finalzinho que é legal que ele coloca, né? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Então, a gente não dá para entender mais ou menos ali quem está falando isso, se é o povo de Judá futuramente, né, depois de passar por tanta desgraça, realmente vai conseguir ver isso, se era Jeremias ali já falando isso para Deus, né? Mas é bacana da gente observar. E depois ele até continua, né, no capítulo 15 ali, falando até sobre a resposta do Senhor para essa indagação que Jeremias estava trazendo, né, que o povo estava clamando ali pro Senhor. E ele responde muito assim, curto e objetivo, né? Ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Então ali e ele continua depois, né, falando, né, para onde eles vão, né, o que vai acontecer comigo, né? E aí o Senhor responde a ele, né? Quem está destinado à morte, vai para a morte. Quem estiver destinado à espada, vai para a espada. Quem está destinado à fome, para a fome. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Então, assim, seria bem dizer, é tarde. É tarde para você chorar, é tarde para você se lamentar, ajudar. Já foi o tempo, né? Você tá igual aquele cinto de linho lá que ficou escondido. Hoje você é inútil. Se você vier me falando aí que você vai se redimir, não é com o coração aquebrantado, né? É só da boca para fora tentando escapar de alguma coisa, né? Então ele continua ali dizendo, né, que ele rejeitou, né? Ali no versículo 6. Você me rejeitou, declara o Senhor. Você vive se desviando. Por isso porei as minhas mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Aqui, essa parte, quando a gente lê, é um tanto triste, né? Porque, como a gente já está aqui em Jeremias, a gente já leu muitos episódios anteriores aí de tudo que aconteceu, né? De todos os reinados como o povo se perdeu e depois ele voltava, né, com um rei e depois eles se perdiam de novo. Então imagina isso para o Senhor, a todo momento ele com compaixão sim, querendo cuidar do povo dele, trazendo para perto e depois ele perdendo todo mundo de novo. E aí ele pega e fala assim: olha, basta, não dá mais assim. Eu preciso que esse povo seja exilado, né? E depois que eles reconhecerem-me como realmente o Senhor, o único na vida deles, eu trago eles de volta para essa terra prometida. Mas é errado para mim, né? Continuar deixando eles aqui numa terra boa, fértil, a terra que eu dei a eles, e eles fazendo pouco caso de tudo, né? Nem me reconhecendo como Deus, adorando outros deuses e ainda assim, para alguns fazendo sacrifícios do próprio filho para deuses aí de madeiras criado pelas próprias mãos deles. Então aqui mostra mesmo que o Senhor teve compaixão,
mas não dava para continuar desse jeito, né? E aí ele continua ali mostrando o que ele realmente fez, né? Ele fez com que as viúvas se tornassem numerosas, que o destruidor, né? Que ele coloca ali, ao meio-dia eu trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. E ali ele até continua, né, mostrando sobre o que está acontecendo, né? Não só as viúvas, mas elas vão sofrer porque vai perder também os filhos. Então ele mostra uma certa desgraça que vai estar acontecendo, né? E depois, ali no versículo 10, Jeremias começa a meio que se lamentar, né? Ai de mim por ter nascido, né? Pois um homem em luta, em contenda com toda a terra, nunca emprestei nem tomei emprestado, mas assim todos me amaldiçoam. E ali ele começa, né, a meio que se lamentar para o Senhor, né? Por que eu nasci, né? E aí o Senhor fala assim, ó, calma, calma, eu te protejo, né? Você está segundo o propósito que eu desenhei para você. Continue firme, né? Eu certamente o fortalecerei para o bem. Certamente farei que o inimigo suplique a você no tempo de desgraça e da adversidade. Então ali ele continua, né? Falando muito sobre estar fortalecendo Jeremias para o propósito que ele tem ali. E por último, a gente vai ali para Jeremias 16, que tem o título A Vida Solitária de Jeremias. E ele já começa ali falando, né, um conselho, não falo nem até um conselho, mas um direcionamento, né, de Deus para Jeremias, falando para ele não casar nem ter filhos. E ele fala, ó, Jeremias, não case, não tenha filhos, porque quem estiver vivo nessa terra vai sofrer, né, vai passar por dificuldades, vai ter fome, né? Ele até coloca ali: perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Então, para que, Jeremias, você quer ter, né? Vai casar e ter filhos para ver esse sofrimento acontecendo com a sua família. E daí no versículo 5 ele coloca, né, ali para você não chorar e nem lamentar, porque eu retirei a minha paz. Então não chore quando você vê uma pessoa passando fome ou quando vê uma criança ali, né, tipo chorando que o pai morreu de fome, porque a fome vai se agravar muito. E ele fala então tipo não chore, não lamente por isso, mas também não se assente aonde ainda há banquete, né? Então ali no versículo 8 ele fala: não entre numa casa em que há um banquete para se assentar com eles a fim de comer e beber. Porque assim diz o Senhor: farei cessar neste lugar diante dos olhos de vocês e durante a vida de vocês a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Ou seja, não haverá mais alegria, né? O Senhor está colocando, igual a Sayuri também falou ali, ele está retirando a paz dele, ele está saindo do meio do povo e deixar que a destruição realmente tome conta do restante ali de Israel, né? De Judá e de Jerusalém. E depois no versículo 10, eu acho bem bacana que ali ele fala, né? Quando você falar todas essas coisas a este povo e eles lhe perguntarem por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós, e ali, né, Deus fala para eles que os antepassados os antepassados deles foram terríveis, adoraram outros deuses, não foram obedientes, né? E daí no versículo 12 ele fala: mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Porque assim, quando Deus começa a falar, parece assim, nossa, né? Tipo, a gente está colhendo coisas que nossos antepassados fizeram. Mas daí quando você chega no versículo 12, que ele fala assim: mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados, cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso o lançarei fora desta terra, né? Então, tipo assim, você vê que Jeremias tinha uma responsabilidade de levar palavras pesadas, dolorosas, e a gente vê que não é que o povo está colhendo por algo que eles não plantaram, né? Tipo assim, eram os antepassados deles que tinham feito. Não, era eles mesmos, né? E depois ali no versículo 14 ele coloca, né? Mas contudo,
verão, ele coloca assim, né? Contudo, vem dias, quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor, né? Porque o povo falava assim, o nosso Deus é aquele Deus que tirou o povo do Egito e trouxe aqui para a terra prometida, que trouxe aqui para Canaã, né? Israel. Daí ele está falando, mas haverá o dia em que o povo se lembrará que eu tirei vocês lá do exílio da Babilônia e trouxe vocês de volta. Então, mais uma vez, ele coloca, né? Contudo, vem dias, virá esse dia na qual vocês lembrarão que o Deus de vocês é o mesmo. Da mesma forma que tirou vocês do Egito, vai tirar vocês do exílio da Babilônia. Mas para isso acontecer, vocês têm que lembrar quem é esse Deus e que vocês obedeçam realmente a esse Deus, né? E uma passagem que me chama a atenção é o versículo 16, que ele fala: Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso, mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Aqui, gente, tá falando assim, Deus vai mandar pescadores e caçadores atrás do seu povo. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, que a gente vê ali, né, Jesus indo atrás de pescadores e falando, né, para Pedro, agora você não é mais um pescador, você é um pescador de pessoas, você é um pescador de almas, né? Então, aqui Deus já está falando, né, para o próprio Jeremias, depois, né? Então a gente, antes ali da vinda de Jesus, Deus já fala de uma profissão, né? Tipo assim, vamos ser pescadores de pessoas e vamos ser caçadores. Então vocês vão, né? Ele falou, eu chamarei muitos caçadores que caçarão o quê? Pessoas, caçarão o povo de Israel para trazer eles de volta para aquela terra que era deles. Então eles caçarão em cada monte e colina nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças de seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Então, para aquele povo, aquele remanescente, Deus vai atrás, independente de onde eles estiverem, Deus vai buscar eles para voltar a morar, e ele fala, né, retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado. E para finalizar, do versículo 19 ali, né, a gente vê que é realmente Jeremias meio que respondendo, né, assim, depois de Deus falar tudo isso para ele, Jeremias fala: Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade é o Senhor, né? Então a ti virão as nações, sei lá o que, e coloca: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis que não lhe fizeram bem algum. Por que um homem mortal, ainda Jeremias fala, né? Por que um homem mortal faz seus próprios deuses? É legal da gente ver nessa parte que Jeremias fala, né? Porque Deus falou: olha, você não tem casa, você não tem família, você não vai ter família, sua família, né? Até a gente leu no episódio anterior, a família traiu você, seus amigos traíram, mas aqui Jeremias fala: Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. Jeremias está colocando em Deus toda a sua confiança e falando que, tipo assim, para ele já basta também, porque é Deus quem é a força, a fortaleza, o seguro para ele, né? E finalizando no versículo 21, Deus fala, né, que quando ele trazer esse povo de volta para Israel, ele fala: portanto, eu lhes ensinarei. Desta vez eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é Senhor, né? Então aqui eu acho bem bacana que Deus fala: eu vou trazer esse povo de volta, né? Os remanescentes. A gente vai ver depois isso, depois do exílio, o povo realmente volta para Israel, vai ter uns envios aí, né, para Israel, vai acontecer muita coisa ainda bem legal. E daí que Deus também já fala, né, eu vou ensinar, desta vez eu ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. E acho que é isso, né? É isso aí. É isso que a gente tem. Leituras de Jeremias são longas, minha gente. A gente já está aprendendo aqui a lidar com esse profeta,
Mas no episódio que vem a gente continua ainda a leitura dele, tá? A gente vai continuar vendo aí sobre o pecado e a punição de Judá. Ainda tem mais do que o Senhor mostrar aí sobre tudo que Judá e Israel fez, né? E por que vai ter essa temporada de exílio tão longa, né? Por que a gente está falando tanto sobre essas iniquidades, né, que eles cometeram? Porque quando a gente for ver realmente o que eles vão passar no exílio, você olha e fala assim: meu Deus do céu, né? Esse Deus não é bom, não. Meu Deus, esse Deus é assim, é assado. Mas então é por isso que Jeremias está detalhando tudinho para quando acontecer realmente o exílio, ninguém ficar perdido por que isso está acontecendo, né? Então é muito bacana ter esse aprofundamento nas leituras de Jeremias para ter esse entendimento maior sobre esse grande momento aqui no Antigo Testamento, tá bom? Então já te convido aí para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho para estar conosco aqui amanhã no próximo episódio, tá bom? Beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!